Então, doutora Sara, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, né? Já é formada aí em medicina veterinária há alguns anos, está atuando já há 10 anos na área comercial. É uma carga bem extensa aí para dividir conosco hoje de experiência, né? E atualmente está como promotora técnica da Aidex, que aqui no Ceará é representada pela distribuidora Girese, né? Perfeito, Seja isso mesmo. bem-vinda, viu? Boa tarde, obrigada Muito por aceitar obrigada. o nosso convite. É sempre bom estar aqui com vocês e falando de um tema que eu amo, né? Enfim. Eu acho que já é a sua cara mesmo, tá? Doutora, interessante que quando a gente monta assim, o cronograma do Whitecast, né, das nossas lives, a gente tenta seguir um cronograma que faça lógica. Até porque as lives elas ficam gravadas. Oi, doutora Gabi, seja bem-vinda. Em breve vai estar aqui conosco também. Então, a gente sempre procura fazer essa conexão. Na live passada, nós falamos sobre a telemedicina veterinária, né, que é uma área que precisa se expandir, o mercado tem necessidade, o tutor tem necessidade, traz uma rentabilidade maior para a clínica. E lá, inclusive, nós comentamos, né, na questão comercial, da área comercial também, que é uma área que precisa se expandir na mentalidade dos gestores de hospitais e de clínicas Sim, veterinárias. Então, assim, o nosso tema hoje é bem pertinente, né? Nós vamos falar hoje sobre essa relação entre clínica e promotores e sempre focado no que, como essa relação ela pode mudar o mercado VET, né? Principalmente para a clínica. A gente não está falando aqui de venda, de ganhar dinheiro ou perder dinheiro, mas de trazer uma rentabilidade, principalmente na gestão e de informação, já que vocês sempre têm na mão essa informação de primeira linha, né? Vocês trazem as inovações. Então, a gente sabe que no corre-corre da gestão veterinária, muitas vezes nós, os gestores, os veterinários gestores, eles acabam fechando as portas para quem traz essa inovação. Mas a realidade prática, ela é bem clara, pelo menos na minha cabeça, e eu queria trazer isso aqui como tema, né? Que quem constrói parcerias sólidas com os representantes comerciais sai na frente. Eu sempre tive sim. essa visão, né? Então, vou começar aqui com uma pergunta para desmistificar ou contestar aí uma verdade, né? Por que que o veterinário, doutora, hoje ele foge do representante? Por que que ainda tem esse tabu? Eu acho que não é nem fugir, sabe? Eu tenho a certeza que a rotina do clínico, ela é uma rotina muito intensa. Né? Sim, Então, é uma rotina que é sobrecarregada, às vezes os tutores estão lá e tudo mais, então você quer atender ali ao máximo de tutores possíveis, né? Então, fica um pouco aquém os representantes, né? E assim, sim, e tenho a visão de alguns também gestores que a gente está lá para vender produto, né? E não é bem assim. É como você falou. A gente, obviamente, vai falar do nosso portfólio, mas a gente vai falar do nosso portfólio agregando dentro da clínica. Né? Nós somos promotores técnicos, nós temos esse conhecimento técnico do produto, mas a gente também está lá para trazer rentabilidade para aquela clínica, para entender melhor como aquele produto se encaixa dentro da casuística que tem dentro da clínica, como é que a gente pode utilizá-lo de uma melhor forma, trazer essa rentabilidade, explicar para o tutor, que muitas vezes fica questionando o veterinário por que a gente faz aquilo, por que está pedindo tal coisa, por que está passando tal produto. Né? Então, o veterinário ele tem que saber ter esse jogo de cintura também com o tutor, para que ele consiga fazer essa venda desses produtos, né, para o tutor e também facilitar um pouco a vida dele, né? isso mesmo. Isso é muito importante. E muitas vezes, realmente, as pessoas elas ignoram, né, por não terem esse conhecimento. Eu acho impressionante, inclusive, aproveitar e dar os parabéns a você, também aqui aos outros promotores que estão presentes, e que vão assistir, porque vai ficar gravado no canal do YouTube, né? Que vocês sempre veem realmente essa linha da clínica. Eu lembro que quando eu estava gerenciando clínicas, os promotores eles chegavam e perguntavam como era, entendiam o perfil do cliente, ficavam um tempo na clínica, na loja, perguntando, se informando, observando, para entender um pouco do cliente. E essa preocupação, ela traz
justamente para trazer a solução. Muito bacana, tá? E assim, o gestor, ele perde muito quando ele ignora, na minha visão, né? Essa questão dos promotores. Por quê? Aí eu vou trazer aqui uma coisa muito bacana que eu tenho na minha cabeça. Vocês rodam, acho que, não sei quantas clínicas por semana, mas eu acho que umas 10, 20, e muitas, né? Então, assim, eu vejo como gestora vocês tendo um canal aberto de análise de mercado. Uhum. Lógico que vocês não vão falar de clínica para clínica, mas eu estou falando de mercado, é o que está rodando o mercado, o que é que o cliente está procurando, o que é que as pessoas estão movimentando. E assim, qual é a dificuldade hoje que vocês encontram de estar de clínica em clínica, né? Para fazer essa análise de mercado, ou se as pessoas nem têm interesse nisso. Conta para mim como é. Olha, infelizmente, nós médicos veterinários, a gente não aprende isso na faculdade, né? Isso, eu até brinco às vezes, gente, a gente deveria ter cadeiras de gestão, ter cadeiras de comércio dentro das faculdades já. Porque a gente sai cru, a gente sai só com aquele conhecimento técnico, ali daquelas doenças e tal, e vai para o mercado, né? Sim. Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Quando eu entrei na veterinária, quando eu, né, na verdade, me formei, eu nem sabia que a área comercial existia, para você ter noção. Eu Olha só. eu fui indicada por uma professora que entendeu que o meu perfil se encaixava na área comercial, pois ela também já havia sido promotora. Entende? Então, ela me indicou para fazer a entrevista, eu fiz, mas eu não conhecia. Então, hoje eu faço questão, Só um inclusive, minutinho, doutora. Doutora claro. Luciana, conseguimos, tem Aê, bebezinho, meu amor. Coisa Pois difícil, né? é. mas deu certo agora, que bom, graças a É. Deus. Então, essa noção mesmo de mercado, esse conhecimento é um pouco falho ainda, né? Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás de cursos, temos que ir atrás dessas atualizações, porque não é oferecido assim facilmente para a gente, né? Então, quando a gente não consegue falar com um veterinário, a gente não tem um acesso tão fácil a uma clínica, então eu acredito que sim, eles percam um pouco de tendência, de dados de mercado, comportamento de consumidor, atualizações técnicas, né? Porque os laboratórios nos bombardeiam de atualizações técnicas, então nós somos o vetor mais fácil deles encontrarem essas informações, né? Soluções que aumentam a acurácia, a produtividade, uma qualidade ali dentro dos próprios serviços do médico veterinário, né? Porque hoje em dia você tem que se vender. Eu falo que todo Sim, mundo aqui é vendedor. Todo mundo é sim. vendedor. Só difere o produto. Eu vendo, por exemplo, hoje eu estou com a Aidex, né? Então eu vendo snaps, consumíveis. Mas quando eu passei um tempo na clínica, eu vendi o meu serviço. Sim. Entende? Isso. Então, eu não deixei de ser vendedora, eu sou vendedora, eu vendo o meu serviço, né? E também um pouco de como a gente pode trazer para o médico veterinário, como reduzir, inclusive, os custos dentro da receita. Então, isso, Espetacular. eu levava muito, falava assim, olha, a gente consegue encaixar produto tal aqui, acho que diminui por quantidade de cápsulas, a gente consegue fazer um protocolo aqui melhor, por etc e tal. Então, isso tudo, eu acredito que se perca, né, caso a clínica ou o veterinário não tenha, assim, um interesse ou realmente não consiga ter essas visitas dos promotores. E perde Eu mesmo. acho, eu acho super interessante, super válido. Eu acho que cada momento que um promotor técnico chega em um consultório para nos oferecer informação, que na verdade é grátis, né? É um consultor Você gratuito que você tem. Exatamente. Cara, você É isso mesmo. como veterinário, você tem que estar aberto a receber informações, a receber novidades. É um livro que está ali, entrando na tua sala, no teu consultório, aonde você está indo tão de boa vontade, apesar de ser um trabalho, você está ali mostrando tudo passo a passo, deixando tua disponibilidade, deixando o teu carinho
deixando o teu profissionalismo entrar ali, é muito gratificante. Eu estou te falando isso, Sara, porque eu também já fui promotora técnica de 2 linhas e um laboratório aqui em Fortaleza. Um laboratório em São Paulo e aqui uma distribuidora em Fortaleza, né? Eu não vou citar nome. Minha filha, eu já levei tanto chá de cadeira. Acontece, acontece. Eu já vi veterinários dizerem que não estavam disponíveis e eu vi jogando no celular. E eu acho um desrespeito tão grande para com a pessoa, para com o profissional que vai ali deixar essa informação, sabe? Que é tão bonita. Você chegar ali e você despejar em cima do veterinário que às vezes não sabe de nada, sabe? Às vezes não sabe de nada e deveria ter pelo menos a habilidade de escutar, sabe? Você está de parabéns e todos os outros também estão de parabéns. E quem dera eu tivesse. Hoje eu trabalho domiciliar, praticamente 99%, mas quem dera eu tivesse contato com vocês diariamente, porque vale a pena. E parabéns mesmo, viu? E obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, doutor. Eu acredito que hoje deu uma diminuída nessa questão. Os domicílios eles estão com muita força, isso é muito bom, maravilhoso, né? As clínicas também já têm entendido um pouco melhor do nosso papel, né? Que não é só estar ali batendo ponto, falando de produto, querendo vender, né? Que antes tinha realmente esse pensamento, né? Mas com algumas ações também a gente consegue fazer uns dribles, marcar horários, doutor, qual o melhor horário para você? Até visitas online mesmo. Então a gente já faz também, caso precise. Que Doutor, não tem, legal! não tem não sei o que, não tem problema. A gente marca após o horário. Vamos fazer online, já faço uma apresentação tranquilamente. Eu já recebi aqui em casa, aqui no deck. Muito bom! Mas então, ter essa rotina um pouco mais fixa, né, ali com aquele médico veterinário. Normalmente nós temos uma carteira fixa. Então, passamos naquelas clínicas com determinada frequência. Então, a gente consegue fazer esses ajustes que melhoram um pouco e facilita também para a gente receber esse objetivo, né? Durante a visita também facilita. Né? Então, Muito essas bom! coisas a gente pode fazer que ajuda demais. Até mesmo o veterinário tem interesse. Fala assim, não, realmente a visita da fulana, ela faz uma diferença que eu quero, entende? E procura a gente hoje em dia, né? Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante também. Que Bacana. coisa boa. E falando aqui, a gente está falando aqui de gestão do veterinário, do gestor da clínica veterinária, mas uma coisa que eu acho também muito interessante, doutora, é que os promotores, vocês promotores, sempre trazem também muita informação para as recepcionistas, né? Para quem está ali na Sim. linha de frente, que são as pessoas que são bombardeadas ali de perguntas pelo tutor, que tem que ter a informação, né? E muitas clínicas ainda ignoram o fato de ter que treinar essas pessoas para estarem aptas, né, para responder ali, lógico, não ultrapassando o limite do que é do médico veterinário, mas Ah, saber o básico até para oferecer e aumentar também a rentabilidade ali da clínica. Então, como é que vocês estão trabalhando com essa questão da recepção hoje em dia? pronto. Tem treinamentos marcados, né? Hoje em dia, minha linha em específico, eu não faço tanto porque é bem direcionada a técnica para médico veterinário. Mas já trabalhei 5 linhas que a gente chama de OTC, né? Que são linhas que pode ser oferecida pelo balconista, como alguns Legal. suplementos, alguns cremes, né? De hidratação, esse tipo de coisa. A gente consegue fazer esse tipo de treinamento e melhora demais a saída do produto. Porque tira também um pouco daquela carga o tempo todo que o médico tem que ficar prescrevendo, prescrevendo, prescrevendo. Aí o Isso, produto fica parado, né? Aí o É. gestor fica, meu Deus, o produto tá parado, não sai, porque o médico veterinário não prescreve. Então, como você disse, o balconista, ele é a linha de frente. Então, ele tanto identifica também não é nem falha, eu não gosto de falar falha, mas um esquecimento. O veterinário ele tem tanta sim, coisa ali dentro do consultório, ele fala assim, não, doutor, tá faltando isso aqui, mas tem isso e tal. Então, isso é muito importante
para Perfeito. o balconista saber e conseguir fazer, né, essas identificações. Então, isso normalmente é feito através dos treinamentos rotineiros também. Então, tem essa rotina Bacana. de treinamento balconista. Inclusive, é, essa linha de frente, que é a recepção, o balconista, no caso de pet shop, é uma turma, né, que tem que também estar sempre antenado no mercado, né, com as Sim. novas tecnologias, com as tendências, porque o cliente, muitas vezes, ele já sabe, porque a gente tem acesso na internet, né, no Instagram, no YouTube, a gente tem acesso à informação. E é muito chato quando a gente está ali na clínica e o cliente chega com uma informação e a recepção não sabe, o médico dentro do consultório não sabe, né? Mas já está lá e ele já deveria saber, porque vocês fazem esse trabalho de trazer essa informação. Eu queria ter, como gestora, fazer uma pergunta, né? Ver o que é que a senhora pode falar aí de dica para a gente. Eu sei que vocês passam em muitas clínicas de sucesso, gestores. O que é que esses gestores, quando atendem, ou os veterinários, quando atendem vocês, mais perguntam? Como é que está o mercado? Boa Faz pergunta. a consultoria gratuita, né, doutora? É a primeira pergunta. Oi, Sara, tudo bom? E aí, como é que está o mercado? Como é que está ali na região? Como é que está as outras clínicas? Então, é uma pergunta bem rotineira. E é importante, né? Porque realmente nós Muito somos importante. o modo deles conseguirem entender a sazonalidade, como é Minha que está mulher. indo em outros cantos, se não está. Até para mudar a estratégia deles, se for preciso. Entendeu? Então, isso a gente conversa bastante sobre, olha, eu tenho um relacionamento muito bom, graças a Deus, com muitas clínicas, então eu já tenho um desprendimento, né, de conversar. Olha, acho interessante se você fizesse assim, assim, assado. Então, hoje em dia, eles escutam bastante a gente, porque realmente, como você disse, eu faço 20 visitas por semana, né? Então, 20 no mínimo, na verdade. Então, isso a gente consegue entender, né, como é que tá ali, aonde, tudo mais. Então, isso é uma a pergunta pioneira que eu escuto. Que bom. Sara, E deixa eu te assim, é perguntar uma importante. coisinha. Desculpa, Tis, pode continuar. Não, pode continuar, Lu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você chega em um consultório, digamos talvez a primeira vez, para você oferecer a carta de produtos que você atua hoje no mercado, que inclusive é excelente. E você se depara com algumas. Na hora que você já entra, de cara você se depara com a concorrência. O que é que você chega para ou o balconista, que no caso talvez o veterinário não esteja, ou esteja ocupado, como é que você chega para o balconista para gesticular sobre o teu produto que não está ali, mas tem um similar ali já? Na verdade, quando está a concorrência, a gente trabalha sempre com muita ética, graças a Deus, né? Então, deixa ele fazer o trabalho dele. Ele tem produtos maravilhosos, tão bons quanto os meus. Então, eu respeito o tempo, deixa a pessoa falar o que tem que falar. Depois eu vou conversar. Mas, assim, o meu bate-papo é muito puxado para a necessidade da clínica, sabe? Então, tá tendo muita erliquiose, tá tendo muito, né, anaplasma e tal. Aí sim, eu puxo e trago o meu diferencial. Por Perfeito. que que ele deve escolher o meu produto, né, com o meu diferencial, com a minha tecnologia? Então, isso é bem claro, isso sempre dá certo. A gente trabalha com ética, com amor, com carinho, né? Então, não tem E com como. laboratório bom também, né? Doutora, como gestora, né, assim, vocês duas são médicos veterinários, eu sou gestora, então a minha pergunta sempre vai ser mais voltada, assim, realmente para a gestão. Inclusive, o conceito, né, do VetCast 360 é esse conceito de trazer a informação que a faculdade não traz para os médicos, né? Por isso que a Perfeito. gente tem aí o canal no YouTube, quem não estiver seguindo ainda pode seguir, que a gente tanto coloca os episódios como as lives, né? Estamos no Instagram também, no TikTok. É, a gente fala muito de gestão, mas me diz uma forma prática de como é que essa parceria com o promotor técnico ela pode ajudar, inclusive, a reduzir os custos. A senhora falou aí em reduzir os custos de uma receita, que a gente sabe que para o cliente final, né, isso é muito importante, lógico.
mas como é que eu posso reduzir custos para o gestor, né, que é o nosso público aqui hoje, e até aumentar o ticket médio da clínica. Tenta me dar um exemplo. Pode usar o seu produto, pode citar nome, marca, não tem problema. Não estamos sendo patrocinados, mas eu acho que a informação é importante. A parceria é dos dois lados, né? Tem que ser bom para os dois. Né? Então, isso a gente já conversa e deixa isso bem, né, sobre a mesa. Treinar, por exemplo, o veterinário com o meu produto, o Snap, vou lá para o meu produto. Vou treinar o médico veterinário como fazer corretamente o Snap. Né? Como, quantas gotas do conjugado, quando apertar e tudo mais. Então, tem todo um E olha que diferencial. muitos não sabem, viu? Eu pego em muitas clínicas que muitos, mas não. E tem vergonha de dizer que não sabe. Não, porque eu nem, Prioridade. na verdade, pergunto, na visita, eu falo, doutor, eu trago, eu levo comigo todo o material, eu abro o meu Snap, eu mostro realmente como é que ele funciona, por isso que eu falo da tecnologia, da diferença da minha tecnologia, blá, 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 né? Então, isso ajuda a diminuir erros. Você diminuindo erros, você diminui custos. Né? Claro. Então, isso é um exemplo. Então, A treina Tícia um já vai simples escrever a sua frase, treinamento. viu? Eu vou anotando mesmo. Pode Eu tô anotar. anotando. Mas isso é fato. A gente diminui os erros do manuseio de alguns produtos, da precisação de alguns produtos, a gente diminui o custo, né? Receitas dermatológicas, né, doutora? Que a gente está aqui agora eu digo que não é receita, é um livro, é uma bíblia. É. Então, para o tutor aderir realmente a receita completa, a gente tem que conversar, explicar o que é cada produto e por que a gente está prescrevendo cada produto. Então, tem alguns produtos que vão ter uma quantidade um pouco maior de cápsulas, uns produtos que vão ter um tamanho um pouco maior, né? Então, isso ajuda ao tutor a entender que ele está ali economizando dentro daquela receita, comprando aquele determinado produto, porque tem mais cápsula, então tem um tamanho maior. Isso. Então, isso tudo auxilia demais né, a melhorar a rentabilidade da médico também, consequentemente, da clínica. Perfeito. Então, a dica que fica aqui, tá, para os médicos veterinários, sejam os gestores ou os que estão lá na clínica, recebam os promotores, que eles estão trazendo aí informação de ponta, de linha, né? São os consultores, olha, eu sou consultora, né? Eu tenho a TCA Consultoria. Quem tem minha consultoria tem que pagar para ter, mas os promotores dão essa consultoria free. Aí, olha, a gente falou aqui hoje de dados, de mercado, estratégia. Tudo isso eles podem fazer também ali brevemente para vocês e parem de ignorar essas informações. Eles estão aí Sim. super treinados, Promotores e vendedores. Os vendedores também trazem as vendedores. propostas, os vendedores levam realmente aquele melhor preço, aquele custo-benefício, prazo diferenciado para o lojista. Então, é muito importante também, né? Escutar e entender essa parte. Importantíssimo Perfeito. demais. Inclusive, no episódio passado, que nós lançamos semana passada, nós tivemos uma parte falando sobre a gestão de compras e estratégias, de como essa parceria com o vendedor, ter essa conversa com calma, de forma estratégica, com os vendedores, eles podem trazer aí um aumento de rentabilidade, muitas boas oportunidades para o gestor, para o médico, né? Muito importante que eu trago essa questão dos vendedores, viu? Agora, sim, Já fui informação, vendedora, senti também na pele. imagino. Eu acho, inclusive, que foi assim que nos conhecemos, né? Quando você Foi. era vendedora. Bacana. Doutora, assim, a gente sabe que hoje informação, ela vale dinheiro. Por mais que aqui, inclusive, estamos dando gratuitamente aqui a informação, né? Mas a informação hoje, ela vale dinheiro. Então, Isso. se o promotor, ele traz a informação de um novo produto, um novo protocolo, né, que facilite ali o diagnóstico mais rápido, ele não está vendendo o produto. Eu acho que ele está vendendo tempo. Eu Tem. estou Sim. pensando errado? Nada disso. É perfeito essa frase. A gente vende o tempo para o médico veterinário. Então, eu levo atualizações que vai encurtar o diagnóstico, melhora a eficácia, evita algum retorno desnecessário,
Então, eu estou dando realmente tempo àquele veterinário, aquele médico veterinário. E o tempo é o mais caro que a gente tem hoje em dia. Em Né? tudo na Então, vida. é tudo, isso mesmo. O produto é apenas uma ferramenta. Então, eu estou Isso, te dando o tempo. É isso mesmo. Essa frase, para mim, é perfeita. perfeito. Doutor, agora, assim, a nível de curiosidade, né, que a gente, até para dar uma força aí, muita gente também tem, nós temos muitos espectadores que ainda estão na faculdade, que estão saindo da faculdade, né? Inclusive, eu conheço uma pessoa que já vai começar o ESO, que está se formando para trabalhar na área comercial, mas seria uma médica maravilhosa. Até já tentei desvirtuar ela, mas não deu certo. Ela está focada, ela é apaixonada pela área comercial, Ai, veterinária, que bom. e vai ser muito boa em tudo que ela se propõe a fazer. Mas, assim, o que é que eu queria trazer hoje? De curiosidade. Vamos citar uma coisa ruim que a senhora já ouviu ou presenciou, e uma coisa boa. E Olha a como assim? resposta. Dentro de clínicas? Como Sim, dar um exemplo um pouco na melhor para entender? relação clínica-promotor. Uma coisa ruim é não receber, falar assim, ó, não, passa aqui depois. Aí toda vida eu passo depois, passo depois, passo depois, passo depois. Né? Então Não perde isso dá tempo, um né? desgaste, querendo ou não. Eu perco um pouco do meu tempo, né? Porque eu tenho uma meta a cumprir, Sim, entende? Então isso é um pouco desgastante, mas uma coisa boa disso tudo é quando você vê o teu negócio, teu produto, tá trazendo benefício dentro do cliente. Então isso me gratifica demais. Quando o médico perfeito. veterinário fala para mim, Sara, aquilo que você me falou, aquilo que tu me ensinou, deu certinho naquele caso daquele paciente. Legal. Isso, para mim, é uma recompensa que é impagável. Né? Com Então, certeza. eu amo o que eu faço, com muito, muito amor, muita vontade mesmo. Então, isso para mim é uma recompensa que não tem como valor mensurável. Sara, Bacana. eu acompanho o teu trabalho, né, de mais perto ainda, porque eu acompanho você tanto nas redes sociais, os feedbacks que você dá a cada cliente, a cada veterinário, né, isso motiva a cada veterinário, inclusive o domiciliar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. No caso, quando você vai dar uma consultoria, né? Que você chega ao veterinário mostrando todo o teu diferencial, que ele diz, mas aquele tem um valor tal e tem a mesma proposta, né? Aí você dá a tabela. Não, mas o meu é assim, assim, assim. Por mais que ele seja um valor diferenciado. Vamos supor que ele queira fechar contigo nesse momento. Tu também Uhum. gesticula para vender ou Sim. o vendedor vai depois chega lá e diz, não, a doutora Sara disse que eu viesse aqui para vender tal produto, que tal, que ela já fechou com você. Aí na hora, o dono ou o responsável por fechar diz, não, mas eu não tenho essa informação para comprar esse produto. Você já falou, já Vender fechou com time, o... né? Vender Sim, time. eu estou Então, dizendo se porque eu eu já passei tenho a várias vezes por isso. coisa, se Já eu está tenho a fechada aquela venda, possibilidade de né? E aí, fechar aquela venda ali naquela hora, eu fecho aquela venda ali naquela hora. Eu passo por vendedor. Eu trabalho muito em conjunto com os meus vendedores, graças a Deus. Então, isso eu tenho uma pegada técnica, obviamente, né? Sou formada para isso, mas eu tenho uma então, eu entro no clínico, na clínica, no consultório do gestor, seja veterinário, enfim, para fazer com que ele entenda que o meu produto, dentro da realidade dele, e para lucratividade e rentabilidade. Então, se eu tiver oportunidade, sim, eu fecho a venda, passo para o vendedor. A gente trabalha, graças a Deus, a gente trabalha muito em conjunto com todos os meus o, o, vendedores. o E problema eles até sempre é o gostam depois, né? O disso depois às também. vezes não se fecha. E eles gostam disso também. Então, eu não fazer aquela venda, eu dou o feedback. Olha, fulano, fui na clínica, ficou muito interessado. Talvez se tu fizer assim, chegar nessa abordagem aqui, você consiga fechar o negócio. Então, eu já passei alguns preços ali. Se você tiver mais campanha, então fala com ele e a gente assim, trabalha em conjunto. Legal. Né? Ninguém trabalha sozinho.
É sempre equipe. Perfeito. Outra frase, ninguém trabalha sozinho, disso. Nós usamos, fizemos uma live não, foi um episódio especialmente sobre isso, sobre fechar. O médico veterinário tem que pedir ajuda, tem que trabalhar em parceria, porque ninguém faz nada sozinho. Muito bom. Isso. E interessante que enquanto vocês estavam conversando, na minha mentalidade, na minha cabeça, já estava assim, como seria perfeito se os gestores de clínicas, os médicos veterinários que estão ali na ponta, né, na clínica, em atendimento, eles entendessem isso como um fluxo, né? Porque os promotores, os vendedores, em sua maioria, eles são médicos veterinários ou são zootecnistas. E esse pessoal está totalmente apto, inclusive, para você poder discutir um caso. Sim, Muitas vezes o animal está ali internado, já passou alguns dias, já tentou aquele protocolo já era para estar dando resultado, né? E eu lembro que uma vez, né, quando eu estava em gestão de clínica, eu mesma cheguei a acionar um laboratório porque a gente já tinha feito todos os testes, o animal tinha aquele quadro clínico inteiro de uma doença X que o médico tinha trago, o teste estava dando, né, ali um negativo, mas poderia ser um falso negativo, então a gente teve que acionar e foi super parceiro, né? Inclusive, o próprio laboratório mandou um médico veterinário, e aí foi discutido o caso, e o animal, né, o animalzinho foi, né, acabou sendo muito bem diagnosticado, muito bem tratado, graças a Deus. como também, né, essa informação. Então, assim, esse elo de promotor, de vendedor com a clínica, ele pode ir muito além, né? A gente está falando aqui de mercado, de estratégia, de venda, de rentabilidade, mas ele pode ir além para que isso chegue como benefício para o cliente também, né? Graças a Isso Deus. é parceria, né? A gente trabalha em conjunto. Então, qualquer suporte, por isso que eu friso muito de prescrições de medicamentos veterinários, para a gente valorizar, né, a nossa classe, valorizar nossos medicamentos, porque vocês têm um suporte, né, por trás daquela prescrição. Então, é um suporte técnico de um laboratório, é uma bonificação, cursos. Então, Sim. isso tudo tem muita coisa por trás apenas, né, de uma simples prescrição. Às vezes a pessoa quer dar uma economizada, mas que não vale a pena. É uma economia que não compensa, né? Isso, tem que pensar no fluxo todo para entender o que de realmente aí seria economia ou não, né? E não só Isso. ali no momento, pensar de uma forma mais abrangente. Muito bacana, doutora. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é um bate-bola bem rápido, né? Mas depois eu sei que teria assunto aí para muitas horas, que a gente gosta de conversar sobre isso. Mas assim, o que é que a gente pode deixar hoje, doutora Sara, de dica, né, para esse pessoal que está na gestão de clínica, como também para os médicos que estão ali na clínica atendendo diretamente o cliente? Ser bom a gente. Só tem benefício, né? Então, trazer rentabilidade, melhora o fluxo de exames, né? Custo-benefício, protocolos mais atualizados. Então, a gente, como eu disse, é bombardeio de novos guidelines, novas atualizações, novos protocolos. Então, a gente traz isso muito facilmente mastigado, até por enquanto está mastigada aqui, só para vocês Sim. lerem, entenderem realmente. São informações valiosíssimas que pode fazer toda a diferença dentro da clínica. Perfeito, Então, perfeito. é realmente a mensagem que eu deixo. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que a live fica gravada, né? Hoje ainda ela vai para o YouTube, onde a gente pode tirar muitos proveitos de toda essa conversa. Foi muito bacana. Vou tirar assim, a frase que eu tirei hoje, tá? Reduzindo o erro se reduz o custo. Espetacular, tá? Então a gente pode utilizar aí dessa forma de parceria com os promotores técnicos, com os vendedores para ter não só a negociação, como a gente já tinha falado em outro episódio, mas também aqui trazer a informação, né, a informação de mercado, inclusive, que vocês estão sempre abertos, trazendo essa informação. Muito obrigada, tá? Foi um prazer. No dia 8 nós vamos ter outra promotora aqui também, que é a doutora Gabi. A doutora Gabi vai, a Maravilhosa. gente já conversou também sobre alguns perrengues aí que ela já passou nesse mercado. Tá? Muito obrigada pela sua atenção, doutora Luciana.
Um beijo para você também, viu? E Tá, até gente, breve. obrigada. Foi um prazer estar Tchau. aqui. Tá me Deixa eu devendo uma participar visita, quando viu, quiser falar. Sara? Olha, e eu adorei essa dica aí já de visita online também, tá? Vamos, é super prático também, já adorei. Para quem trabalha muito com domicílio, é super viável. Adorei, tá? Esperando essa Às vezes a visita gente também Obrigada. faz online alguns ou encontros, é presencial. super legal. É, sim. Gente, muito A doutora obrigada, Gabi viu? tá dando os parabéns, dando um oi aí pra gente, viu? Beijo, Gabi. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Um bom dia gente. lindo para todas. Amém. Amém.